Para estar ingressando com a ação de embargo de terceiro é bem simples. A petição inicial deve ser distribuída em dependência de um processo já existente. Para isso, a petição, além dos requisitos do artigo 319 do Código Civil, é necessário que esteja acompanhada de toda a documentação que comprove a posse ou a propriedade do bem que está sendo executado indevidamente, né, caso haja um pedido de liminar nessa petição. As liminares, né, devem pedir que seja mantida a posse ou que seja reintegrado o bem. Né, e para isso é necessário que seja colecionada toda a documentação que comprove a sua posse ou a propriedade desse bem. Outro requisito importante da petição inicial é o valor da causa que deve ser colocado. O valor da causa é o valor do bem ao qual está sendo executado, que está sendo restringido do proprietário, do embargante. Né? As liminares dessa petição devem pedir a manutenção da posse do bem ou a reintegração da posse do bem. Havendo pedido de liminar na petição, o bem ficará retido judicialmente até a sentença do embargo. Né? Então, ele não será executado e nem retornará para o embargante, mas ficará sob tutela da justiça até o momento da sentença do embargo. Caso todos os bens do processo ao qual foi direcionado o embargo seja objeto dos embargos, ficarão suspensa o outro processo, a execução do outro processo, até que seja julgado a sentença. Mas, caso seja parcialmente os bens do outro processo, né, ficará, então, essa parcialidade retida e o processo continuará a execução com os bens restantes, né, que estão na sua listagem de execuções. A citação do embargado será feita antes ou depois de ser concedida a liminar. Essa citação é feita antes, quando toda a documentação acostada junto com a inicial já é suficiente para conceder a liminar. Caso essa documentação não seja suficiente, será marcado, então, a audiência de justificação testemunhal, né? E aí, então, será citado o embargado num prazo de 5 dias, para que no prazo de 15 dias ele possa estar contestando todas as informações prestadas pelo embargante. Na contestação, o embargado deve informar, caso o devedor comum entre ele e o embargante seja insolvente. Se ele for insolvente, não tiver como pagar a dívida, esse será o motivo pelo qual ele está indicando aquele bem para a execução do processo. Ele pode estar informando também que o título ao qual o embargante está reivindicando não é válido, né? Ele não tem direito àquele bem que está sendo executado. Outra hipótese também que ele pode estar colocando na sua contestação é que o bem ao qual o embargante está reivindicando não é o que lhe foi dado como garantia de algo, né? Então ele não teria direito sobre aquele bem. Essas seriam as hipóteses que o embargante poderia estar falando na sua petição, na sua contestação. Tendo feito a citação do embargado e ele não contestar, não se manifestar em relação aos pedidos do embargante, será decretada a revelia. Conforme nós já sabemos, o efeito da revelia é que é considerado verdadeira todas as alegações feitas a parte autora dos pedidos, no caso aqui o embargante. Sendo decretada a revelia, será levado o processo diretamente para a sentença. A sentença do embargo de terceiros tem eficácia executiva imediata. Caso seja deferida todos os pedidos do embargante, como a liminar que ele fez o pedido de liminar que ele fez dentro do processo, será uma liminar definitiva. O bem voltará para ele, né? E ainda além disso, será reconhecido o seu domínio, né? A sua posse sobre aquele bem. Então, ele não poderá ser executado futuramente
pois é reconhecido o seu domínio por esse bem. Dentro da sentença também pode ser declarado a nulidade do ato de executoriedade que levou a ser retido aquele bem, né? Então, quando tem a sentença, nós temos todos esses efeitos. O recurso cabível a essa sentença é o de apelação. As partes têm o prazo de 15 dias para estar fazendo, né, interpondo este recurso. Após o julgamento do recurso, né, a parte vencida pagará os honorários de sucumbência. No entanto, algumas decisões têm considerado o princípio da causalidade, ou seja, quem causou a constrição daquele bem é quem pagará os honorários de sucumbência. Nem sempre, né, o embargado é o responsável por indicar aquele bem para a execução. Às vezes, o embargante, por negligência, né, não fez todos os procedimentos para que esteja legalizado toda a sua posse, o seu domínio sobre aquele bem, né, estando ainda em nome de outra pessoa, no caso de uma alienação, né, por exemplo, e ele não faz todos os atos constitutivos na hora de estar adquirindo aquele bem e acaba ficando no nome de outra pessoa. Então, por isso, numa ação pode estar sendo indicado aquele bem para execução. Então, às vezes, né, a parte embargado nem sempre tem culpa daquele bem estar ali sendo executado. Então, em alguns casos, o princípio da causalidade vem sendo aplicado. Quem causou a constrição daquele bem é quem pagará os honorários de sucumbência.